Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja os principais destaques desta edição. Reajuste salarial dos servidores municipais. Presidente do sindicato da categoria fala sobre resultado das negociações com a prefeitura. 130 anos da Lei Áurea. Vereadores comentam representatividade do negro no poder legislativo. LDO 2019. Líder do governo na Câmara destaca os principais pontos do projeto de lei que vai nortear a elaboração do orçamento do próximo ano. Tudo isso, mais as notícias do esporte guarulhense, você confere no Jornal da Câmara desta segunda-feira, dia 14 de maio. Chegou à Câmara o projeto que estabelece o reajuste do funcionalismo público. Em regime de urgência, foi incluído na pauta dos projetos da Prefeitura, que serão apreciados pelo Legislativo nas sessões extraordinárias, convocadas para a próxima sexta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã. No projeto, a Prefeitura propôs reajuste de 3% a partir de maio nos salários do funcionalismo público da administração direta e indireta, incluindo aposentados e pensionistas. A proposta inicial do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos, o STAP, era de 13%. Ao final de 4 reuniões de negociação com a Prefeitura, o ganho real em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, dos últimos 12 meses foi de 0,32%. Não é um número que nós esperávamos, 3%, mas tem que levar em conta também a inflação do período. A inflação do período hoje está em torno de 2,68%. Então nós tivemos pela primeira vez, olha que até é meio que irônico, mas o índice esse ano ele é maior do que a inflação. Né? E as pessoas às vezes ficam, mas 2016 foi 9,34. Só que 2016 a inflação era 9,34. Hoje a inflação é 2,68. E o índice que a Prefeitura apresentou, né, e foi 3%. Houve ainda reajuste de 6,52% no Vale Refeição e Vale Alimentação. Já o valor da cesta básica foi para R$ 115. Segundo o sindicalista, a negociação levou em conta a limitação de gastos com a folha de pagamento, que está próxima do limite prudencial de 51,30% fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje a nossa folha de pagamento com esse reajuste de 3%, ela passou de 49%. O que a Prefeitura gasta com folha de pagamento chegou em 49, alguma coisa. E nós temos outras coisas que vai acontecer. Nós temos acordo do acesso dos guardas, que é a mudança, né, da faixa do guarda, que vai atingir 800 guardas. Nós temos os estatutários que vão ter acesso agora, que também vai ter impacto na folha. Então tudo isso foi medido. Não era o que o sindicato queria e eu acho que nem também o anseio de todo mundo. Mas não foi derrotado. ProGuaru divulga balanço de serviços dos 4 primeiros meses deste ano. De acordo com os dados anunciados pela empresa Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, a equipe do Tapa Buracos realizou mais de 25 mil manutenções no período. Para conhecer todos os números do último relatório, acesse o site da ProGuaru. Dia 13 de maio, o país relembra a libertação dos escravos após a aprovação da Lei Áurea. E o Jornal da Câmara conversou sobre esse assunto com 2 vereadores negros da cidade. Como acreditar que há pouco mais de um século um ser humano era tratado como mercadoria? O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Em maio, a aprovação da Lei Áurea completa 130 anos, mas a luta contra a desigualdade ainda dá os primeiros passos. Para o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, a baixa representatividade do negro no Legislativo é uma das provas de que a igualdade não saiu do papel. A Câmara Municipal nós temos 34 vereadores e nós temos em torno de 6 vereadores que são negros. O restante é da cor branca.
Então, isso não quer dizer com isso que nós não temos representatividade. São vereadores do PSDB, do PT, do DEM, que faz uma grande representação dentro da Câmara Municipal. E agora nós estamos comemorando 130 anos aí da libertação dos escravos, 13 de maio, onde foi assinada a Lei Áurea. E a nossa maior comemoração é 20 de novembro, que foi o dia da luta dos quilombos dos Palmares, porque quando houve a libertação dos escravos, depois de uma grande luta dos negros, o negro foi libertado e foi colocado na marginalidade. Eles foram libertados das fazendas, da escravidão, dos senhores dos engenhos, e não sabia para onde iam. Aí começou a luta para conseguir um pedaço de terra, para conseguir a sobrevivência, então assinou a liberdade, mas colocou o negro na marginalidade. E essa luta vem há anos, seja no movimento social, seja no parlamento, através das cotas nas universidades, o direito ao trabalho, o direito à igualdade, o direito de ter um salário igual ao branco. Então é uma luta árdua e longa data. Ao todo, foram 300 anos de trabalhos forçados. A lei interrompeu repentinamente esse ciclo, mas não preparou a sociedade com políticas públicas de inclusão. Ela simplesmente libertou e ponto final. Entretanto, não teve nenhuma preocupação com o momento pós-emancipação. Então, a população ficou livre, mas sem acesso à educação, saúde, habitação e trabalho dignos. Ou seja, trocou a violência pela violação de direitos. De acordo com a vereadora Janete Lula Pietá, do PT, as desigualdades são nítidas no mercado de trabalho. E a Lei Áurea, quando chegou, assinada pela princesa Isabel, ela não teve políticas públicas para dar qualidade de vida aos negros que saíram da senzala e foram para a cidade onde se surgiu as favelas, os cortiços, né? Então, o processo, a meu ver, foi incompleto. Por isso que nós, negras conscientes, achamos que 20 de novembro é mais importante, porque ele expressa a luta de Zumbi Dandara pela liberdade. E também, essa lei, quando foi promulgada, é porque o contexto internacional, principalmente a Inglaterra, já não permitia ao governo português que tivesse escravos, não interessava mais ao capitalismo. As mulheres negras têm 2 anos a mais de escolaridade que os homens brancos. Porém, os homens brancos ganham 40% mais que as mulheres negras. Veja, no parlamento, somos poucos. Então, e na sociedade, a população negra, quando eu digo negra, afrodescendente, é a mistura que temos com os nossos ancestrais africanos. Somos maioria na população, porém, no emprego, são os empregos menos qualificados. A trabalhadora doméstica, bem recentemente, é que conseguiu ser tratada como uma trabalhadora e não empregada, né? Então nós temos muito o que fazer. A data serve para trazer a luta pela igualdade à memória dos brasileiros, mas os avanços são tão pequenos que ainda não é possível celebrar, apenas relembrar. LDO 2019. A Câmara Municipal recebeu do Executivo o documento que vai nortear a elaboração e execução do orçamento do próximo ano. Na última semana de abril, a Prefeitura enviou ao Legislativo Municipal o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. O líder do governo na Câmara, vereador Dr. Eduardo Carneiro, destacou os principais pontos do projeto. Para o orçamento que será votado esse ano, já está incluso que o Fundo Social de Solidariedade já está anexado ao gabinete do prefeito, né? Isso é importante. E também da AGRU, que através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela não mais existe. Então, a extinção da AGRU também já está prevista. Obviamente, são metas, são prioridades,
E o governo Guti ele tem focado muito na prioridade da saúde pública. Nós sabemos da grande dificuldade por que passa a saúde pública na cidade. É um problema nacional, um problema mundial, mas nós temos o nosso problema aqui e a gente tem que dar uma atenção especial, visto que o ano passado nós gastamos mais de 30% do orçamento com saúde e mesmo assim nós não vimos resultados. Então essa peça orçamentária ela está sendo muito bem estudada do ponto de vista da saúde, nas metas, dando prioridade para a criança e o adolescente, né? A educação ela praticamente tem uma verba carimbada que você tem que cumprir aquela meta do percentual que já é determinado por lei. Mas, em termos de prioridade, nós vamos ver muito, até pelas dificuldades que nós estamos tendo na cidade, um foco muito direcionado na parte da saúde pública. O calendário completo com os dias e horários das audiências públicas da LDO 2019 deve ser divulgado em breve. E você vai acompanhar os detalhes aqui no Jornal da Câmara. E agora é hora de falar de esporte. Sempre com jogos disputados, as equipes guarulhenses de futebol realizaram, no domingo, o clássico da cidade em mais uma rodada do Grupo 4 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Disputado no Ninho do Corvo, o jogo entre Flamengo e Guarulhos terminou em 1-1. Com o resultado, o Guarulhos ficou em 3º lugar e o Flamengo em 4º. Lembrando que para a próxima fase classificam-se os 3 primeiros colocados de cada grupo e o 4º mais bem colocado entre todos os grupos. No handebol, a equipe adulta masculina da ACSEG realizou partida para disputa entre o 3º e o 4º colocados da Taça Paulistana. Jogando em Taubaté, no sábado à noite a ACSEG perdeu para a equipe de São Bernardo por 24-23, ficando com o 4º lugar na classificação final do campeonato. Pelo Campeonato Metropolitano das categorias de base do futsal, o Clube Atlético Guarulhense enfrentou o Hortolândia no sábado. Com jogos realizados no Céu Cumbica, a equipe guarulhense conseguiu vencer 2 das 4 partidas disputadas. No Sub-12, o Clube Atlético venceu por 8-2. No Sub-14, derrota por 7-4. Sub-16, nova derrota por 1-0. E por fim, vitória no Sub-18 por 4-1. Curso de capacitação para desenvolvimento de projetos culturais. Termina nesta terça-feira o período de inscrições para o projeto Círculo Arte Social. As oficinas têm duração de 6 meses e são voltadas a artistas de diversas áreas. O edital do projeto está disponível no site da Prefeitura. E vamos à redação com informações sobre a sessão plenária desta terça-feira, dia 15 de maio. Olá, Eliane. Amanhã, na sessão ordinária, a 26ª sessão ordinária, teremos um grande expediente com 148 itens. 140 são requerimentos para serem votados e 8 são projetos de lei para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Entre esses projetos está a proposta de reajuste salarial ao funcionalismo público municipal. Já na ordem do dia estão previstos 9 itens e 6 deles já têm os pareceres das comissões permanentes e podem ser votados em plenário pelos vereadores. Um dos destaques é a segunda votação de um projeto elaborado pelo vereador Dr. Alexandre Dentista, que disciplina o transporte de animais domésticos no sistema de transporte coletivo aqui de Guarulhos. Caso seja aprovado, esse item segue para a sanção ou veto do prefeito. Também está na pauta para ser apreciado pelos vereadores um veto do Executivo em projeto do presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur. A proposta é criar um hospital público veterinário aqui em Guarulhos. Para derrubar o veto, é preciso de maioria absoluta dos parlamentares em plenário. Tudo isso acontece amanhã, então, na 26ª sessão ordinária, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais.
Voltamos com uma nova edição na terça-feira, dia de sessão na Câmara. Obrigada e até lá!